Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o processo de hidrogenação. Na verdade, esse é o primeiro vídeo de uma sequência onde a gente vai falar sobre hidrogenação, interesterificação, fracionamento e no finalzinho a gente vai falar um pouco sobre o blending. Então, em relação à hidrogenação, já foi conversado um pouco sobre isso. A gente tem duas características principais que estão relacionadas com a presença de ligações duplas ou de insaturações dentro da cadeia carbônica dos ácidos graxos. Uma dessas propriedades é justamente a que está relacionada com um ponto de fusão. Né? Ponto de fusão de óleos e gorduras é uma função do grau de insaturações desses ácidos graxos. Ou seja, quanto mais insaturado for o ácido graxo, ou seja, quanto maior o número de insaturações, menor vai ser o ponto de fusão, justamente por conta da, não é ramificação, mas da não linearidade da cadeia carbônica. Né? E a gente vai acabar tendo um empacotamento menor quanto maior o número de insaturações, por isso que isso influencia no ponto de fusão. E além da quantidade de insaturações influenciar o ponto de fusão, ela também influencia na estabilidade do óleo, uma vez que quanto maior o número de insaturações, maior é a possibilidade desse ácido graxo ou desse triglicerídeo sofrer rancificação. Aqui nessa tabela a gente tem só como exemplos os diferentes ácidos graxos em função da quantidade de carbonos e da quantidade de insaturações, como que isso influencia no ponto de fusão, né, onde a gente consegue observar que, por exemplo, o ácido linoleico, quando comparado com o ácido palmítico, apesar do número de carbonos ser praticamente serem próximos, né, de 16 para 18, o fato da presença de ter duas insaturações no ácido linoleico, esse ponto de fusão ele cai de 63 para menos 5 graus Celsius. Quando a gente avalia também características relacionadas ao processo de oxidação, nessa outra tabela aqui a gente tem diferentes óleos, diferentes índices de, né, e o índice de iodo para esses óleos, aqui são faixas, né, o que normalmente se encontra. Índice de iodo a gente já viu também que ele representa, na verdade, a quantidade de insaturações, ou seja, quanto maior o número do índice de iodo, maior é a quantidade de insaturações. E aqui a gente tem um teste de oxidação. Aqui só está representado a resposta, né? A gente consegue observar que quanto menor esse tempo de resposta, quer dizer que mais rápido foi o processo de rancificação de oxidação. A gente consegue observar, por exemplo, para o óleo de babaçu, um tempo aqui superior a 10 horas, e quando a gente vai olhar o índice de iodo, a gente observa que realmente, dentre esses óleos, é aquele que apresenta o menor índice de iodo, ou seja, a menor quantidade de insaturações. E o processo de hidrogenação ele vai trabalhar justamente em cima dessas insaturações. O principal objetivo do processo de hidrogenação é eliminar essas insaturações. Isso é um processo que ele foi desenvolvido lá em 1903, com essa intenção de diminuir a quantidade de insaturações e, consequentemente, melhorar a estabilidade de oxidação. O processo basicamente consiste na hidrogenação dessas insaturações. Para isso, eu preciso ter como reagente, de fato, o meu ácido graxo, o meu triglicerídeo insaturado, o hidrogênio. Isso acontece por meio de um auxílio de um catalisador, calor e pressão. A gente vai ver um pouco melhor esses parâmetros de operação mais à frente. E é justamente com isso eu consigo ter a quebra dessa ligação insaturada, transformando então todos os carbonos com ligações saturadas. Tá? O que isso influencia no ponto de fusão, como por exemplo aqui, a gente tem o ácido oleico. A 20 graus Celsius o ácido oleico está no estado líquido, e o simples fato de hidrogenar essa ligação, esse mesmo componente, né, deixa de ser ácido oleico e se transforma em ácido esteárico, ou seja, uma cadeia carbônica com 18 átomos de carbono totalmente saturada, e essa temperatura, esse ponto de fusão, ele muda ao ponto de que a 20 graus Celsius, antes o ácido oleico líquido, agora eu tenho ácido esteárico no estado sólido. Isso, consequentemente, acaba influenciando nas propriedades físicas dessas gorduras e, consequentemente, também na sua aplicação na indústria de alimentos. Hoje em dia, o processo de hidrogenação, assim como as demais técnicas, visa a obtenção de gorduras com características específicas. Quando a gente fala em características específicas, a gente está fazendo uma referência a diferentes propriedades. O ponto de fusão, por exemplo, que é uma das principais propriedades desses de óleos e gorduras,
é que vai influenciar, por exemplo, em características de fluidez, sensação na boca, características sensoriais associadas àquele alimento que utilizou, aquela matéria-prima. Né? E essas diferentes características ou propriedades justamente que vão determinar diferentes aplicações em diferentes áreas. Essas gorduras irão conferir determinadas propriedades aos produtos aplicados, como eu tinha comentado, e justamente por isso a gente consegue encontrar no mercado gorduras que são específicas para fritura, gorduras que são específicas para panificação, gorduras que vão ser específicas para aplicação em sorvetes, margarinas, sopas, substitutos de manteiga de cacau, cosméticos e uma série de outras aplicações. Dentre as variáveis de processo, quando eu falo variáveis de processo, é justamente aqueles parâmetros de operação que vão influenciar no processo de hidrogenação, a gente tem 4 variáveis principais: temperatura, a pressão parcial de hidrogênio, a concentração do catalisador e a agitação. E como que cada uma dessas variáveis vai influenciar no processo? Por exemplo, o aumento da temperatura no processo de hidrogenação vai provocar o aumento da seletividade. Seletividade a gente vai ver um pouco mais à frente, mas ela é uma característica que ela está relacionada a qual a ligação insaturada, qual dupla ligação que vai ser hidrogenada, tá? Primeiramente. Então, essa seletividade, normalmente o que acontece é justamente com ácidos graxos poliinsaturados, eles acabam tendo uma preferência no processo de hidrogenação. Isso acaba sendo influenciado pela temperatura. Aumento na formação de isômeros trans, isso também é um efeito do aumento da temperatura, justamente por conta de, como a gente já tinha visto, a isomeria trans ela é mais estável. No momento que a gente tem um tratamento térmico e um processo que favorece essa isomerização de cis para trans, então eu tenho aumento de isômeros trans, que é uma característica indesejável. E tem também um aumento na velocidade de hidrogenação, uma vez que aumentando a temperatura eu consigo melhorar a energia necessária para se atingir a energia de ativação necessária para que aconteça um processo de hidrogenação. Em relação à concentração ou pressão de gás hidrogênio, o aumento dessa pressão, lembrando que hidrogênio é um reagente da reação de hidrogenação, o aumento dessa pressão ou concentração de hidrogênio, consequentemente, ocasiona um decréscimo na seletividade, ou seja, eu não tenho mais uma hidrogenação preferencial a ácidos graxos poliinsaturados, um decréscimo também na formação de isômeros trans e um aumento na velocidade de reação. Né? A gente está aumentando a concentração de um reagente, consequentemente a gente desloca o equilíbrio da reação para o lado dos produtos, por isso que a gente tem esse aumento na velocidade. Em relação à concentração do catalisador, quanto maior a concentração desse catalisador, maior vai ser a seletividade da reação de hidrogenação. Novamente, maior a formação de isômero trans e maior a velocidade da reação. E por fim, em relação à agitação, o aumento da agitação provoca um decréscimo na seletividade, um decréscimo na formação de isômeros trans e um aumento na velocidade de reação. Falando um pouco sobre os catalisadores, então. Uma característica geral dos catalisadores é justamente ter boa atividade, boa seletividade, resistência ao envenenamento e filtrabilidade. O que quer dizer cada uma dessas características? Em relação à atividade e seletividade, né? É uma relação com a capacidade de atuarem sobre a hidrogenação da insaturação. Ou seja, aquele catalisador ele realmente auxilia no processo de quebra de uma ligação insaturada para transformá-la numa ligação saturada a partir do processo de hidrogenação. Seletividade, aquele catalisador ele vai favorecer um processo de hidrogenação preferencialmente aos ácidos graxos poliinsaturados. Isso são essas duas características de atividade e seletividade estão relacionadas então a isso. Envenenamento. Envenenamento basicamente é a perda de eficiência do catalisador. Então, existe uma série de outros componentes, porque o que o catalisador é? O catalisador, na verdade, ele é uma molécula, um átomo, enfim, dependente do catalisador que a gente está utilizando. No caso do processo de hidrogenação, a gente tem catalisadores metálicos, o cobre é o principal catalisador utilizado. A gente tem ali, então, um átomo que ele vai atuar numa forma de conseguir diminuir a energia de ativação, ou seja, a gente vai ver o mecanismo da ação
do catalisador e da reação de hidrogenação, e ele justamente vai auxiliar nesse processo de inserção dos átomos de hidrogênio naquela insaturação. Só que esse envenenamento, justamente em função da presença de determinados componentes que acabam reagindo com aquele metal, e aquele metal ele perde a sua atividade junto à reação de hidrogenação. Tá? Então, é a perda da atividade, o envenenamento, né? É a perda da atividade do catalisador por reação com outros compostos. Que outros compostos? Monóxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, vapor de água, gomas, sabões, compostos fosforosos. Por exemplo, então, vapor de água, por isso essa necessidade de o óleo estar seco para um processo de hidrogenação. Gomas, sabões, compostos fosforosos, são todos compostos que são removidos também lá na etapa de refino, por isso a necessidade de se fazer um refino adequado, principalmente se aquela gordura vai, né, aquele óleo vegetal vai ser destinado depois para um processo de hidrogenação, produção de gordura vegetal hidrogenada. E a filtrabilidade é uma outra característica dos catalisadores, ou seja, eu consigo remover esse catalisador por um processo de filtração. Isso também é uma característica ideal que a gente vai entender um pouco mais lá na frente quando a gente falar sobre o processo em si. Então, ainda dentro dos catalisadores, a gente tem platina e paládio, são os catalisadores mais eficientes, porém eles têm um problema relacionado ao custo elevado. Esses catalisadores eles não são utilizados eternamente, né? De tempos em tempos, por conta de características de envenenamento, por exemplo, o catalisador em si ele é renovado. Ele é renovado, substituído. Então, quando a gente vai ter um catalisador com alto custo, no final das contas não compensa porque a gente está produzindo uma matéria-prima no final, um produto final com um valor agregado relativamente baixo. Níquel, então, eu tinha falado cobre, né? Níquel é o catalisador mais empregado no processo de hidrogenação. Não sei por que eu falei cobre, não sei por que eu tinha cobre na cabeça, mas é o níquel. Muito mais barato do que paládio e platina. E existem dois tipos básicos de catalisadores de níquel. O níquel puro e o níquel suportado por terra de atomácia. No final das contas, o níquel suportado sobre terra de atomácia, isso vai auxiliar bastante, principalmente em relação à área de contato deste produto, né, do catalisador com óleo vegetal. Aqui só por curiosidade, a gente tem, né, os principais catalisadores, platina, paládio e níquel. O aspecto deles realmente ele é muito, muito semelhante, é um pó acinzentado. Aqui uma microscopia eletrônica tanto do níquel puro e o níquel suportado, né? Então a gente consegue ter umas características melhoradas, principalmente em relação à área superficial, à área de contato depois com o óleo vegetal para o processo de hidrogenação. E aqui o mecanismo de ação que eu tinha comentado, ou seja, como que o catalisador ele atua na reação de hidrogenação. Então o metal ou o catalisador ele quebra essa ligação dupla carbono-carbono e quebra também a ligação hidrogênio-hidrogênio, né, estabelecendo-se ligações secundárias formando complexos organometálicos. E isso ocorre justamente na superfície do catalisador, por isso que ter uma grande quantidade de área superficial disponível é muito interessante para a aplicação de um catalisador. Aqui só a reação, né, como que ocorre, então a gente tem na verdade essa reação, um mecanismo de ação dividido em 3 etapas, uma etapa de adsorção, uma etapa de adição e uma etapa de desorção, ou seja, o metal, o ácido graxo, né, se ligando à superfície do metal, do catalisador. A gente tem aqui esse complexo ácido graxo metal ou ácido graxo catalisador. A mesma coisa acontecendo com o hidrogênio se ligando à superfície desse catalisador. Então a gente tem aqui um complexo formado pelo ácido graxo, o catalisador e o hidrogênio. E é justamente por conta de interações químicas e a forma como acontece quimicamente dentro desse complexo, eu tenho o processo de hidrogenação em si. Aqui tem um esquema que mostra um pouco melhor justamente as etapas, como que esse mecanismo acontece. Na preparação dos catalisadores, isso daqui é mais por curiosidade, né? A preparação se dá pela deposição de uma solução de sal de níquel sobre um suporte, que pode ser sílica ou alumina. Após a disposição, faz lavagem, secagem, calcinação e redução a níquel.
Isso daqui é uma característica muito mais do profissional da engenharia de materiais, da ciência de materiais, da química industrial. E 1 grama de níquel cúbico, aqui só por curiosidade, né? 1 grama de níquel cúbico tem área superficial de 1 centímetro quadrado. Porém, 1 grama de níquel em partículas de 50 a 100 nanômetros pode gerar até uma área de 100 metros quadrados. Então, justamente aqui a gente consegue observar a importância de estudos para se aumentar essa área superficial, por isso que a gente tem deposição desses catalisadores sobre, por exemplo, terra de atomácia e assim por diante. A hidrogenação parcial. Inicialmente, quando o processo de hidrogenação ele surgiu, na verdade, a gente não tinha uma hidrogenação total do óleo vegetal. Porque o que acontece? Se a gente for pegar, por exemplo, o óleo de soja, onde majoritariamente a composição de ácidos graxos são ácidos graxos com 18 átomos de carbono na cadeia carbônica, se eu fizer uma hidrogenação total, o que vai acontecer no final das contas? Eu vou ter simplesmente triglicerídeos formados por ácidos graxos saturados, ácido graxo esteárico, por exemplo, que tem um ponto de fusão em torno de 70 graus Celsius. Utilizar uma gordura como matéria-prima que tem um ponto de fusão de 70 graus Celsius, dificilmente a gente vai ter aplicação. Poderia talvez ser utilizado como óleo de fritura, que vai ser um tratamento, né, um processo térmico com uma temperatura acima do ponto de fusão. Mas para aplicação na panificação, em um sorvete, um substituto de cacau e assim por diante, esse ponto de fusão muito elevado, na boca a gente vai ter uma sensação muito de goma, porque a nossa temperatura corporal de 37 graus Celsius comparado com o ponto de fusão de 70 graus Celsius dessa gordura. Então, a hidrogenação, quando ela surgiu como hidrogenação parcial. Ou seja, eu vou pegar aquele meu óleo vegetal ou aquela minha gordura com determinado número de insaturações e reduzir aquela quantidade de insaturações. Essa redução da quantidade, do número de insaturações, vai influenciar no ponto de fusão, como eu já tinha comentado, né? E, consequentemente, também na estabilidade, porque eu vou ter menos insaturações. Tá? Que é justamente o que está aqui. A hidrogenação total de um óleo produzirá uma gordura com alto ponto de fusão e, portanto, sem aplicação. Por conta disso, a hidrogenação parcial então consiste em hidrogenar apenas parte das insaturações, obtendo um grau de insaturação desejado e representado pelo índice de iodo. Índice de iodo, como eu já tinha comentado anteriormente, né, é justamente uma quantificação da quantidade de insaturações, ou seja, por meio de titulação eu consigo determinar a quantidade de iodo necessário. É semelhante ao processo de hidrogenação, mas aqui eu não tenho hidrogênio, eu tenho iodo. A quantidade de iodo necessário para conseguir quebrar essas insaturações e transformar em ligações saturadas. Tá? A hidrogenação parcial, então, ainda, né, o grande problema da hidrogenação parcial é justamente a formação de ácidos graxos trans. Por quê? Eu tenho um processo no qual eu tenho um catalisador presente, é um processo térmico também, e isso favorece que essa configuração cis, que não é a mais estável termodinamicamente, se converta para a configuração trans. Essa tabela aqui é só um exemplo, né, de o óleo de soja comparando aqui o óleo de soja com uma mistura de óleo de soja e uma gordura vegetal parcialmente hidrogenada. Aqui eu só não tenho a proporção, né? Se foi 50% de cada um ou o quê. Mas o interessante dessa tabela é justamente observar que no óleo vegetal refinado, ou seja, sem o processo de hidrogenação, eu não tenho gordura trans. Né? Se eu tiver aqui, vão ser traços apenas de gordura trans. Ou seja, todos se dividem entre as saturadas, as monoinsaturadas, poliinsaturadas na configuração cis. Quando eu tenho a presença de gordura vegetal parcialmente hidrogenada, o que eu consigo observar em relação às gorduras trans? Eu tenho quase mais de 40% neste caso aqui, só que aqui realmente eu vou ficar devendo esta proporção, mas mais de 40% dos ácidos graxos presentes são na configuração trans. Né? Se for pegar lá a década de 80, por exemplo, algumas margarinas que eram obtidas por hidrogenação parcial, pode chegar até, tem dados ali de produtos com até 60%, 70% de ácidos graxos trans. E a gente sabe todo o efeito lá do ponto de vista nutricional que esse tipo de gordura ocasiona no nosso metabolismo e organismo.
Falando aqui um pouco sobre hidrogenação seletiva e não seletiva, só voltando um pouco aqui em relação à hidrogenação parcial e essa formação de gordura trans, hoje a indústria já dispõe de outros métodos de processamento para eliminação dessa presença de isômeros trans, que a gente vai ver no próximo vídeo, que é justamente o processo de interesterificação. O processo de interesterificação, quando combinado com o processo de hidrogenação, porém não mais um processo de hidrogenação parcial, e sim um processo de hidrogenação total, eu consigo, de novo, obter uma gordura vegetal hidrogenada com as mesmas características de uma gordura vegetal parcialmente hidrogenada, quando digo as mesmas características em relação ao seu ponto de fusão, só que agora sem a presença de ácidos graxos trans. Hidrogenação seletiva e não seletiva, como eu tinha comentado, a seletividade ela está relacionada principalmente a qual ácido graxo, qual insaturação vai ser primeiramente hidrogenada. Tá? Então, a seletividade da hidrogenação diz respeito a adicionar hidrogênio primeiro aos ácidos graxos mais insaturados. E ela é ampliada aumentando a temperatura, a concentração do catalisador e diminuindo a pressão de gás hidrogênio e a agitação, como a gente tinha visto anteriormente. Essa tabela aqui é só um exemplo. O processo de hidrogenação, o processo seletivo e o processo não seletivo. A gente tem diferentes condições. Então, por exemplo, para o processo seletivo, a temperatura vai ser a temperatura mais alta quando comparada com o processo não seletivo. A pressão de hidrogênio, a gente observa que no processo seletivo a gente tem uma pressão menor do que aquele não seletivo. Né? Agitação baixa e alta. Concentração de catalisador, a gente observa que a concentração de catalisador para uma hidrogenação seletiva é maior. Formação de ácidos graxos trans, isso aqui é uma característica interessante. Formação de ácidos graxos trans no processo seletivo, eu vou ter uma maior formação de ácidos graxos trans. Até porque se a gente voltar lá atrás no slide que eu falava sobre a influência dos parâmetros de operação, altas temperaturas, baixa pressão de H2, agitação, níquel, são fatores que também influenciam na formação de ácidos graxos trans. E aqui o catalisador, né? Catalisador seletivo, que vai ser utilizado preferencialmente em um processo de hidrogenação seletivo, e um catalisador não seletivo, um processo de hidrogenação não seletiva. Aqui, falando um pouco sobre o processo de hidrogenação em si, a gente tem como principais operações unitárias o processo de hidrogenação propriamente dito, né, realizado em reator, o resfriamento, a filtração e a desodorização. E aí, por fim, então, a gente parte do óleo refinado e chega a uma gordura hidrogenada. Esse gráfico ele é interessante porque ele mostra justamente o perfil de ácidos graxos ao longo do processo de hidrogenação. Aqui a gente está avaliando ácidos graxos trans, o esteárico, o oleico, o linoleico e o linolênico. Isso daqui, o valor de iodo, a gente pode entender com o avançar do processo de hidrogenação. Por quê? Quanto mais hidrogenado está sendo essa minha gordura, menor é a quantidade de insaturações e, consequentemente, menor vai ser o meu índice de iodo. E o que acontece? O que a gente consegue observar primeiramente? A gente tem uma redução significativa dos ácidos graxos poliinsaturados. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui um aumento da concentração de ácidos graxos monoinsaturados, ou seja, do ácido graxo oleico. Isso aqui acontece por quê? Principalmente por conta... Só um pouquinho. Isso aqui acontece justamente por conta do processo de hidrogenação dos poliinsaturados. Né? O momento que eu tenho um processo que ele vai ser preferencialmente hidrogenação de poliinsaturados, esses aqui eles vão ser hidrogenados e acabam sendo convertidos a ácido oleico. Né? À medida que eu tenho uma diminuição da concentração de ácidos graxos poliinsaturados, o que a gente consegue observar? Um decréscimo dos ácidos graxos monoinsaturados, porque o processo de hidrogenação começa a ocorrer principalmente com eles. A mesma coisa acontece aqui, uma redução depois de um determinado tempo, a redução do teor de ácidos graxos trans. Por quê? Porque vai chegar um momento onde eu só vou ter ácidos graxos monoinsaturados, tanto numa configuração cis quanto numa configuração trans.
E aí, consequentemente, o processo de hidrogenação vai acontecer com esses dois tipos de ácidos graxos. Se eu tiver uma hidrogenação total, o que vai acontecer com o passar do tempo? A concentração também desses ácidos graxos oleicos vai se aproximar de zero e ácidos graxos trans também vai se aproximar de zero. Nisso daqui a gente já começa a observar o quê? Como que a indústria hoje em dia consegue obter uma gordura vegetal hidrogenada, sem ácidos graxos trans. Então, no processo de hidrogenação, ela é uma reação altamente exotérmica, ou seja, ela libera calor quando acontece. Justamente por conta dessa característica de ser exotérmica, existe a necessidade de remoção desse calor, porque o que acontece? O processo de hidrogenação é um processo que acontece em temperatura controlada. Existe uma variação, em média, entre 1,4 a 1,7 graus Celsius para cada unidade de índice de iodo reduzida. Tá? Isso aqui é só por curiosidade, e isso aqui nos dá uma ideia do quanto de calor que eu vou precisar retirar durante um processo de hidrogenação. Uma forma rápida para se controlar a hidrogenação é por meio do índice de refração, que tem relação direta com o índice de iodo. Eu acho que eu não tenho aqui uma tabela mostrando justamente isso, como que o índice de refração varia, mas quando a gente vai, por exemplo, automatizar uma planta, instrumentar aquela planta para conseguir fazer o controle, o índice de refração, no final das contas, é uma medida física que auxilia bastante a identificação do processo de hidrogenação por conta dessa relação entre índice de iodo e índice de refração. Após a hidrogenação, a gordura é resfriada, filtrada em filtro prensa. Esse processo de filtração é justamente como objetivo a remoção do catalisador, né? Que ele vai poder ser descartado ou reutilizado no processo. Essa gordura hidrogenada ela pode ainda ser desodorizada, porque o processo de hidrogenação em si, eu ainda posso ter a formação de alguns ácidos graxos livres ou de alguns outros compostos que são indesejáveis a uma gordura vegetal hidrogenada como produto final. O processo pode ser tanto um processo descontínuo, semicontínuo ou contínuo. No processo descontínuo, eu tenho um tanque de reação munido de agitação, sistema de aquecimento e resfriamento, ou seja, tudo acontece dentro do mesmo tanque. Né? Esse tanque vai ser alimentado com a gordura, vai ser alimentado com um catalisador, ele tem o seu sistema de resfriamento e aquecimento, vai ser feita a hidrogenação, o resfriamento do óleo que pode ser feito dentro desse próprio tanque, depois que ele vai para um processo de filtração para remoção do catalisador. Aqui a gente tem um exemplo de uma planta de hidrogenação, onde a gente tem, de fato, como equipamentos principais, aqui o nosso reator, o tanque de catalisador, que é esse catalisador sendo alimentado no... Deixa eu ver aqui. Isso, está certo aqui, né? O tanque de catalisador alimentando o reator, uma linha de hidrogênio para alimentar também esse reator. Esse reator aqui ele tem serpentina justamente para conseguir realizar o resfriamento e o aquecimento. Aquecimento que eu digo é o aquecimento para conseguir iniciar o processo de hidrogenação e depois de um determinado tempo, à medida que essa reação de hidrogenação acontece, esse calor ele vai precisar ser removido. Aqui a gente tem um exemplo de processo contínuo. Tá? Na verdade, ele não é necessariamente um processo contínuo, ele é semi-contínuo, porque a gente tem essa necessidade de a amostra permanecer um determinado tempo dentro do reator. E esse processo LURD, então, que é o processo semi-contínuo, é um processo embatelado, totalmente automatizado, dotado de uma série de tanques. No entanto, o processo de hidrogenação é o mesmo daquele processo descontínuo, ou seja, o mesmo que esse daqui. Mas a gente tem características muito semelhantes, né? O tanque de reação, a adição de hidrogênio, aqui o tanque de catalisador, o sistema de filtragem, né? O sistema de filtragem, a remoção do catalisador, que pode ser descartado ou pode ser utilizado. Ou seja, é muito semelhante ao processo contínuo, só que a automatização e a sequência de tanques, isso favorece com que esse processo seja considerado como semi-contínuo. Filtração do óleo hidrogenado. Já foi comentado que o principal objetivo do processo de filtração desse óleo é a remoção e recuperação do catalisador.
Na etapa de filtragem, é recomendado o uso de uma pré-capa. Isso aqui é só uma curiosidade, né? Essa camada formada pela recirculação do óleo adicionado de um auxiliar de filtração, como por exemplo terra de atomassa, ideal é aplicar uma pré-capa equivalente a 0,7 kg de agente filtrante por metro quadrado de área filtrante. Isso aqui, no final das contas, é uma característica comum a qualquer processo de filtração. A formação dessa pré-capa, que normalmente aqui está sendo realizada com a terra de atomácea, é justamente para melhorar a eficiência da filtração. Quando a gente fala em eficiência da filtração, é em relação à retenção dos sólidos, né? Nesse caso aqui, a retenção do catalisador. Além da pré-capa, pode ser adicionado um auxiliar filtrante ao óleo hidrogenado em quantidade de 200 gramas por tonelada de óleo. Esse agente filtrante, esse auxiliar filtrante, basicamente o papel dele vai ser conseguir melhorar a porosidade daquela camada, daquela torta que vai se depositando sobre o filtro, de modo a não ter um super empacotamento que vai diminuir o rendimento da filtração. Nesse caso aqui, quando a gente fala rendimento da filtração, é a quantidade de filtrado que a gente consegue obter. E todas essas condições dependem das características de filtrabilidade do catalisador, né? Características de filtrabilidade a gente já viu lá atrás que é uma das características essenciais para se ter um bom catalisador. A descarga do filtro, a gente pode ter dois tipos de descarga, a via seca e a via úmida. O que é essa descarga do filtro? À medida que a filtração vai acontecendo, como a gente tinha visto, é que o processo de filtração, o objetivo do processo de filtração é a remoção do catalisador. Catalisador, material sólido. À medida que essa filtração avança, a quantidade de catalisador de material depositado sobre o filtro ela vai aumentando. Então, a operação de filtração não é uma operação que ela vai poder acontecer ad eterno sem se ter a necessidade de remoção daquela torta depositada sobre o filtro. E justamente essa descarga dessa torta ela pode acontecer de duas formas, de via seca e via úmida. Tá? Em que situações eu vou preferir uma ou outra? A via seca ela é realizada normalmente com sopragem com vapor, nitrogênio ou gás carbônico e ela acaba sendo utilizada quando o catalisador será descartado. Por quê? Eu não tenho mais interesse nesse catalisador, então esse catalisador ele não vai ser recuperado. Então ele acaba sendo, tu pode utilizar, por exemplo, o vapor, que acaba sendo, né, a gente viu lá atrás que vapor era um veneno para o catalisador. Então isso daqui no final das contas é uma via, é uma forma de descarga desse filtro quando eu não tenho mais interesse em reutilizar o catalisador. Quando eu tenho o interesse em reutilizar o catalisador, ou seja, ele ainda não está apto para o descarte, ele pode ainda ser utilizado no processo, eu dou preferência a uma descarga do filtro por via úmida, ou seja, eu faço uma injeção de óleo em contracorrente, né, em contrafluxo, justamente para conseguir fazer essa remoção. E aí essa técnica ela é preferível quando o catalisador é recuperado, pois diminui a possibilidade de oxidação do mesmo. É o que a gente observa aqui, né? Aqui, então, para realizar esse tipo de descarga, eu vou dar preferência para utilizar vapor ou algum outro gás, onde eu vou conseguir remover esse catalisador sem ter perda de óleo. Né? Por que eu não faço uma via úmida aqui também? Porque no final das contas eu vou acabar perdendo o quê? Óleo, que é a minha matéria-prima e que vai gerar meu produto final. Então eu vou ter uma diminuição de rendimento no caso de utilizar a via úmida. Via úmida ela vai ser utilizada justamente quando eu quero recuperar esse catalisador, para reutilizar ele no processo de hidrogenação. Então eu vou ter aqui um fluxo contrário de óleo, onde eu vou ter então aqui uma mistura de óleo mais catalisador. Tá? Muito comum no processo de hidrogenação é o reaproveitamento do calor, ou seja, a minha matéria-prima que vai alimentar o meu reator, meu tanque de hidrogenação, que está aqui, né? Que vai alimentar o meu tanque de hidrogenação, essa matéria-prima precisa ser aquecida. Ao mesmo tempo, a matéria-prima, né, o produto hidrogenado que está saindo do reator, ele está saindo com uma temperatura elevada. Então a gente tem aqui, nesse caso, é um regenerador de calor no tipo tanque de regeneração, onde eu tenho o óleo a ser aquecido, né, passando em um sentido contrário ao óleo que já está hidrogenado e aquecido. Então a gente tem o pré-resfriamento do óleo hidrogenado e a gente tem
um pré-aquecimento do óleo a ser hidrogenado. Isso aqui é só um tanque de alimentação, ele funciona como um tanque pulmão, né? Essa gordura que ela vai sendo, esse óleo que ele vai sendo aquecido, ele vai para um tanque pulmão. Ele não pode ser entrado ele não pode entrar diretamente aqui, porque primeiramente esse reator, ele precisa ser totalmente esvaziado. E aqui de novo, né? Aqui é só o nosso filtro para remoção do catalisador. E aqui, como curiosidade, dados gerais de um processo de hidrogenação, um catalisador de referência Nisocel 222, que é um tipo de catalisador à base de níquel, consumo de catalisador novo de 0,3 a 0,4 kg por tonelada. Então, isso aqui são parâmetros que nos dão uma dimensão do processo em si, né? O limite de níquel na gordura, isso definido por legislação, inferior a 4 ppm. Um tempo de hidrogenação de 30 minutos, consumo de hidrogênio de 0,0795 kg por tonelada de óleo por abaixamento de índice de iodo, ou seja, a cada índice de iodo reduzido em tonelada de óleo eu vou precisar desta quantidade de gás hidrogênio. Aqui o calor de reação, que nos dá essa ideia da quantidade de energia perdida, de energia gerada em função do processo de hidrogenação. Algumas características do óleo branqueado, ou seja, isso após o processo de hidrogenação. E aqui, só por curiosidade, o índice de iodo de diferentes matérias-primas, né, de óleos vegetais, soja, girassol, algodão, canola, palma, baçu, palmiste. Aqui são gorduras, né, já industrializadas para fritura, gordura líquida e gordura sólida. Bom, gente, então em relação a esse vídeo, basicamente essas as características principais do processo de hidrogenação que eu tinha para passar para vocês.